Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou trazer esse seguinte limite. O limite da raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 5 sobre x menos 5 quando x vai para 5. Se a gente tentar substituir, vai dar uma indeterminação 0 sobre 0. Como é que a gente supera isso? Se você quer aprender, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Olha só, esse exercício ele é muito interessante. E a forma que eu vou fatorar aqui, você pode fazer isso em vários outros casos, tá? E você vai ver como é muito rápido. Inclusive, né, se você quiser aí que essa forma de fatoração, que eu faço um vídeo exclusivo só mostrando como é que você pode fazer essa fatoração de forma mais rápida, você pode pedir aí nos comentários ou você deixando o seu like também aí no vídeo, eu vou entender também que além de que você gostou da dica que eu fiz aqui na aula, que você quer ver um vídeo com essa forma de fatoração que você pode fazer de forma mais rápida, tá bom? Então, olha só, pessoal, como eu já falei na introdução do vídeo, né, se a gente substituir aqui por 5, isso vai ficar raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica de 5, que é 0, e no denominador 5 menos 5, que também é 0. Né? Então, isso é uma indeterminação. A gente aprendeu que nos limites em que aparecia raiz quadrada, a gente tinha que racionalizar, né? Ou, na verdade, também multiplicar pelo conjugado, né? Melhor falando. Mas para raiz cúbica, né? Ou raiz quinta, isso aí não vai funcionar tão bem, porque agora a gente, simplesmente se a gente usar o produto da soma pela diferença, isso aqui não vai ser suficiente para a gente eliminar a raiz. Então isso funciona bem para a raiz quadrada. E agora, professor, nessa situação? Quando tiver nessa situação, o que a gente vai fazer é uma mudança de variável. Então olha só, porque a ideia é a gente transformar, em vez de eu estar trabalhando com a raiz, eu vou passar a trabalhar com a potência, tá certo? A ideia central é essa. No lugar de trabalhar com a raiz, eu quero trabalhar com a potência, que aí vai ficar bem mais simples para a gente. Então, com isso em mente, olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mudança aqui. Eu vou dizer que U é igual a raiz cúbica de x, tá certo? Eu quero tirar a raiz cúbica da jogada. Mas beleza, aí para eu praticar a mudança eu tenho que saber quem é x. Bem, mas para saber quem é x é só elevar o cubo aqui em ambos os lados, né? Então eu fico com o ao cubo igual a raiz cúbica de x ao cubo. Aqui eu posso simplificar, né? Então x é igual a u ao cubo, beleza? Para a gente concretizar a mudança, a gente também tem que verificar o seguinte, que quando x tende a 5, o que é que acontece com o u? Bem, é só eu substituir aqui, né? Isso implica que u ele vai convergir para a raiz cúbica de 5. Pronto. Então, esse nosso limite agora ele passa a ser o seguinte limite. Ó, limite quando u tende a raiz cúbica de 5. De quem? Ó, eu estou chamando esse cara de u, né? Então, vai ficar u menos raiz cúbica de 5 sobre, no lugar do x, eu vou colocar u ao cubo. U ao cubo menos 5. Tá? Então, observe ó, que agora eu não estou trabalhando mais com a raiz na variável. Agora eu estou trabalhando com a potência. Esse foi o objetivo. Né? Mas observe que se eu substituir aqui por raiz cúbica de 5, vai ficar raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica de 5, que é 0. Aqui, raiz cúbica de 5 ao cubo dá 5, menos 5 também é 0. Ih, professor, essa sua dica não deu certo, não. Continuou dando 0 sobre 0. Mas calma. Por quê? Porque agora, olha só. Dizer que raiz cúbica de 5 anula também o denominador, quer dizer que raiz cúbica de 5 é uma raiz, né, desse polinômio que está no denominador. Então, de fato, a gente consegue, né, fatorá-lo em que vai aparecer esse termo que está aqui no numerador, u menos raiz cúbica de 5. É isso que quer dizer quando a gente tem uma raiz do polinômio. Né? Então, está dizendo para a gente ó, que esse polinômio aqui, ó, u ao cubo menos 5, ele pode ser escrito como u menos raiz cúbica de 5 vezes um polinômio. Em que esse polinômio aqui é um polinômio de grau 2, né? Porque como aqui é grau 1, quando eu multiplicar por um polinômio de grau 2, vai dar o de grau 3.
E aí, aqui que é legal, que é esse método, né, que eu utilizo para fatoração, que ele é muito simples. Olha só, como é que eu faço para encontrar, né, o polinômio que vai aparecer aqui? Ah, professor, você tem que fazer uma divisão, dividir esse polinômio por esse. É isso que a gente tem que fazer, de fato, uma divisão. Só que olha como é simples a divisão. Você vai fazer o seguinte, você vai dividir ó, o 3 por 1. Então, o 3 dividido por 1 dá quanto? O ao quadrado, não é? E agora, professor? Agora você vai dividir, ó, menos 5 dividido por menos raiz cúbica de 5, tá? Vai dar quanto? Menos por menos é mais, né? Então, mais, e eu vou colocar só assim, raiz cúbica de 5. Ah, professor, eu tenho que racionalizar. Olha, eu até já falei isso com um aluno, né? Não é obrigado a gente racionalizar, não. Claro que se na alternativa que a gente está respondendo não tem a resposta sem estar racionalizada, a gente vai buscar a resposta, né? Mas não é obrigado, toda vez que aparecer uma raiz no denominador, a gente ter que racionalizar, não. Tá bom? Então, calma aí por enquanto. Então, deixa esse camarada aí. Professor, e como é que a gente acha agora o termo do meio? Aí você acha da seguinte maneira. Ó, observe que se eu multiplicar U vezes esse número, vai aparecer o quê? Vai aparecer 5 sobre raiz cúbica de 5 vezes U, né? E se eu multiplicar esse termo por U ao quadrado, vai aparecer menos raiz cúbica de 5 U ao quadrado. Aí se eu fizer o restante da multiplicação, vai aparecer justamente U ao cubo menos 5, né? Que é justamente quando eu fizer aqui, ó, U vezes U ao quadrado, que dá U ao cubo, e menos raiz cúbica de 5 vezes 5 sobre raiz cúbica de 5, vai dar o 5, né? Vai dar menos o 5. Então, professor, quer dizer que eu tenho que colocar um termo aqui de modo que anule esses camaradas, não é? Exatamente. Então, como é que você faz para fazer isso? É só pegar ó, esse termo aqui, que é o mais simples, e dividir por esse. Só isso. Tá bom? Então, você pega aqui, ó, U ao quadrado menos raiz cúbica de 5 dividido por U. Isso vai dar quem? Ah, professor, isso vai dar... E aí o detalhe é o seguinte, aí você troca o sinal. Aqui daria menos, aqui você tem que botar com o sinal trocado. Raiz cúbica de 5 U, perdão, a divisão, né? U ao quadrado dividido por U, sobra só U, tá bom? E aí você troca o sinal, por quê? Porque justamente você quer que quando multiplique, anule, né? Esse cara que apareceu. Aí vamos só observar que funciona, né? Ó. Então vamos multiplicar agora. Ó. U vezes esse termo aqui, vai aparecer quem? Vai aparecer raiz cúbica de 5 vezes U ao quadrado. Beleza, ó. Vai cancelar com esse. Agora eu vou multiplicar, né, esse termo por esse. Vai ficar menos por mais é menos. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vai dar raiz cúbica de 5 ao quadrado U. Aí você, ih, professor, não deu certo não. Deu, é só, agora sim, é só a gente racionalizar. Como é que a gente racionaliza esse cara? É multiplicando em cima e embaixo por raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? Raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é justamente para a soma dessa potência por essa dá o da raiz. Então aqui vai ficar 5 ao cubo, raiz cúbica, vai sobrar só o 5. E aqui vai ficar 5 raiz cúbica de 5 raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes 1. Cancela o 5 com 5. Bateu exatamente com o sinal trocado. Tá bom? Então é dessa maneira que a gente deve proceder. Então, de novo, né? Se você quiser que eu faça de forma separada, vários exemplos para você ir assimilando, quando for de grau 2, quando for de grau 3, como é que funciona isso aqui, nessa forma de fatorar, aí você pode deixar aí nos comentários, né, pedindo, também pode deixar seu like no vídeo que eu vou entender que esse é seu desejo, tá bom? É a única forma da gente se comunicar. Ou então, manda também lá no meu Instagram, @prof.adrianomedeiros. Professor, faz um vídeo aí mostrando como é que a gente fatora esses polinômios do jeito que você faz, tá bom? Então, manda lá que eu terei o maior prazer em gravar para vocês. Beleza, ó, então
fatorei agora é só correr pro abraço, né? Como diz a história. Então a gente vai ficar o seguinte, né? Vai ficar o limite quando x tende a raiz cúbica de 5 de u menos raiz cúbica de 5 sobre u menos raiz cúbica de 5 e multiplica u ao quadrado mais raiz 5 de u mais 5 sobre raiz cúbica de 5. Tá? Pronto. Feito isso, né? A indeterminação ela vai embora, a gente simplifica. E agora, de fato, é só substituir, né? Então, substituindo, isso vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, que vai dar raiz cúbica de 5 ao quadrado, mais raiz, tem a raiz cúbica, né? Faltou. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, é raiz cúbica de 5 ao quadrado, mais, aqui a gente já viu, né, que racionalizando isso aqui dá exatamente raiz cúbica de 5 ao quadrado. Beleza? Pronto, então isso aqui é 1 sobre, estou somando esse mais esse mais esse, 3 vezes. Então é 3 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ah, professor Adriano, eu tenho que racionalizar porque tem a raiz no denominador, tira isso da cabeça, tá certo? Você só vai fazer se você estiver fazendo uma prova de marcar e na alternativa não aparecer essa daqui. Aí beleza, você racionaliza, porque se não está aparecendo essa, é porque está aparecendo a alternativa racionalizada. Mas tá lá essa alternativa, beleza, já marca e termina, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer outra dúvida, né, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.